Bom, galera, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns retornos que não deveriam ter acontecido na WWE, porque a gente vive pedindo para acontecer retorno, fica empolgado, só que depois que acontece alguns, a gente até se arrepende de ter pedido. Vai ter alguns aqui na lista, inclusive, que eu me incluo nisso. Só que assim, né, claro que esse vídeo é olhando com os olhos de hoje. Na época parecia legal, hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, não deveria ter rolado. Então, sem mais delongas, você deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos nessa, porque, meus amigos, um retorno que não deveria ter acontecido é o do Goldberg, né? É o do Goldberg. E eu não falo nem o retorno de 2016 e 2017, lá onde ele enfrentou o Brock Lesnar. Aquele retorno foi bacaninha ali. Luta curta, squash, guerra de finisher. Dava pra engolir aquele retorno. Era engraçado, entretinha um pouquinho ali, o reinado dele pelo título universal não atrapalhou ali quase nada. O problema foi o retorno depois, né? Ele já tinha entrado pro Hall da Fama, já tinha aposentado, aí ele volta pra enfrentar o Undertaker. E aí eu tenho culpa aqui, porque eu pedi por isso. Goldberg contra o Undertaker era uma dream match que eu tinha minha, desde muito jovem, e vai rolar na Arábia Saudita, só que os dois estavam velhos. E aí fizeram uma luta muito ruim, cheia de bots, cheia de erros. Quase que o Undertaker decidiu de aposentar ali por causa daquela luta. Foi horrível, horrível, horrível. O Goldberg perdeu e lesionou o Undertaker. Aí teve a luta dele com o Ziggler também, que não acrescentou a nada. E aí teve a desgraça que teve aí, marcante na história da WWE. Uma das maiores bizarrices foi fazer ele ganhar do The Fiend Bray Wyatt na Arábia Saudita. O The Fiend que resistia a tudo, a explosão, a finisher, a RKO, a curbstone, a pedigree, a martelada, a tiro. E aí o Goldberg faz um jackhammer e ganha do The Fiend Bray Wyatt e conquista o título universal em véspera de WrestleMania. Todo mundo esperando o The Fiend perto da WrestleMania. Ele vai lá e tira o título do The Fiend Bray Wyatt. O pessoal não aguentou, né? Meu Deus, Goldberg, o que você fez, Goldberg? Tá aí um retorno que deveria ter rolado. Parasse lá em 17, quando perdeu pro Lesnar, primeira derrota limpa na carreira. Para por lá, ia ficar legal, sabe? Mas não. Quis alongar mais ainda e acabou dando ruim, né? E aí, meus amigos, nós também tivemos a situação do Shawn Michaels, que também voltou na Arábia Saudita, lá para fazer um combate junto com o Triple H contra Undertaker e Kane, o DX unido novamente. E olha, meus amigos, ele mesmo se arrepende, né? Claro que hoje em dia é fácil se arrepender, né, Shawn Michaels? Já pegou o dinheiro dos sauditas, né? Dos árabes, aí é fácil hoje em dia com o dinheiro no bolso, né? Mas é difícil recusar aquele dinheiro que eles recebem lá. Mas a verdade é que o Shawn Michaels teve todo um final de carreira incrível, emocionante. Uma storyline magnífica com o Undertaker. Depois lá o abraço deles e ele se despedindo e todo mundo chorando. Aí ele joga tudo fora para fazer um combate de duplas na Arábia Saudita. Alguns acharam o combate horroroso, não foi o meu caso, eu até gostei da luta em si, mas meio que manchou um pouquinho. Ele mesmo disse que não faria novamente, que voltaria atrás se possível, né? Mas é isso, é outro retorno que não deveria ter rolado, esse do Shawn Michaels aí, que é uma coisa que também muita gente pedia, né? Eu não pedia tanto, mas muita gente falava, o Shawn Michaels tem que voltar a lutar, esquece aquela história, queremos Shawn Michaels contra AJ Styles, porque isso, porque aquilo. Eu falei, gente, não, respeita a história, a gente respeita a história, e acabou quando voltou aí, foi o que foi, né? E é um retorno que não deveria ter acontecido também, Batista em 2014, pelo menos não daquela forma dele ganhando o Royal Rumble Match. Aquilo prejudicou muito ele ali. Ele ter vencido o Royal Rumble, ele foi muito vaiado, muito rejeitado. Era pra ele ser babyface, teve que fazer uma heel turn ou ficar de twinner ali, porque ninguém tava engolindo aquilo, né? E foi mal feito. Ele mesmo fica frustrado até hoje, fala que a WWE errou naquele booking, fez muita gente ficar contra ele não queria aquilo. Ou então ele já poderia ter chegado ao Rio direto. Ele não estava lá bem fisicamente. Não que o Batista fosse um extremo ótimo lutador, né? Mas depois de um bom tempo parado, piorou. Aí que ele não conseguiria agregar muita coisa. E aí depois só perdeu, né? Depois perdeu na WrestleMania, perdeu com o Evolution, foi embora ali meio que por baixo. E foi um retorno aí que realmente não ficou legal pro Batista e não ficou legal pra WWE. O máximo que eles conseguiram fazer é dar um push pro Daniel Bryan naquele momento ali por pressão popular, né? Tem um retorno que até hoje eu nunca entendi, que foi o do Jerry Lawler. O do Jerry Lawler, cara, quem foi o gênio que pensou que com mais de 60 anos seria legal colocar o Jerry Lawler pra lutar? Lutar com o Miz, lutar com o Ziggler, lutar com o Orton, lutar contra o CM Punk. Quem foi o gênio que pensou isso? Porque fizeram isso, cara. Simplesmente fizeram. Ele tava bem como comentarista, a carreira dele tinha sido lá atrás.
É claro que ele sabe ler as técnicas, é claro que lutando em si ele não foi ruim, mas, né, assim, óbvio que ia dar ruim, e deu ruim. Em uma certa ocasião ele foi lutar e ele começou a passar mal ali, ele começou a ter problemas, teve que ser tirado do show ali de maneira urgente. Ainda bem que não aconteceu nada muito grave, né, ele até conseguiu ali meio que resistir. Mas, né, precisava chegar nesse ponto pra perceber que não seria uma boa ideia o Jerry Lawler voltar aos rings, né? Quem foi o gênio? Eu quero saber até quem foi o gênio que pensou nisso. Óbvio que ele aceitou, tá? Não vou dizer que a culpa não é dele também, porque ele mesmo quis ali, na base da emoção, ter mais algumas lutas. Mas mesmo assim, né, acho que ficou meio claro que não ia funcionar muito bem você colocar o Jerry Lawler pra fazer essas combates aí. Não é simples, cara. Você precisa de uma preparação muito boa. E ele, com a idade que tinha ali, pô, nem o Ric Flair foi colocado pra lutar lutas naquele estilo ali. E botaram o Jerry Lawler ali e ele acabou se dando mal em alguns momentos, né? Ainda bem que, como eu disse, conseguiu se recuperar bem tempos depois, né? Mas foi um retorno também que não deveria ter rolado. E a Mickie James, né? Esse último retorno da Mickie James, eu acho que também aí não ficou muito legal pra ela não, né? Muitos fãs até botaram expectativa, porque alguns conhecem a carreira dela, alguns sabem da quantidade de títulos femininos que ela já teve ali, do sucesso que ela teve na era ali que meio que antecedeu o começo das divas ali, né? Só que hoje em dia é outra parada, é outra história. Ela é uma boa lutadora, mas tinham várias superestrelas ali mais jovens, com potencial. Então a Mickie James serviu ali muito como se fosse uma jobber, né? Durante muito tempo foi uma jobber. Nesse último retorno nem utilizada foi quando foi, só passou vergonha, cometeu alguns erros ali na luta, até por conta da idade também, né? Nenhuma jovenzinha. E isso complicou, né? Porque deixou ela magoada, deixou os fãs mais antigos magoados. E não tem muito o que fazer, né? E aí, tanto que recentemente ela foi até demitida. Então, meio que não precisava ter passado por isso. Ela poderia ter se protegido. Voltado só pra fazer uma luta de despedida, talvez. Uma última luta na carreira, um último título. Agora que tem título de dupla, se ela ainda fosse parceira da Alexa Bliss igual foi ali quando chegou no main roster, né? Poderia até ser ali uma parceira de duplas da Alexa Bliss, ganhar um título de duplas para se despedir mesmo e depois parar a carreira, né? Não precisava ter aí feito o que fez aí de ser quase que uma jobber na divisão feminina e muita gente ter esquecido da carreira da Mickie James, né? Mas a Mickie James tem uma carreira aí excepcional, né? É só uma pena que não é todo mundo que se recorde disso e em partes acaba sendo culpa aí desse problema que ela apresentou aí de ter aparecido nesses shows e acabado aí se desgastando, né? Se desgastando muito. Vamos ver se ela consegue até ir pra uma outra companhia e terminar de uma forma melhor, porque na WWE ficou feio, né? Acabou ali que ela nem utilizada foi. Ela acabou meio que sendo jogada de escanteio, jogada de lado. E é isso. Foi essa a lista de hoje. Comentem aí outros nomes que vocês acham que não deveriam ter voltado em momentos específicos da WWE aí, se tem alguma lutadora ou lutador que voltou pra não fazer nada, ou se fez tudo errado. Eu acho que o Undertaker teve momentos que não precisava ter voltado, por exemplo, mas eu nem coloquei na lista porque teve tantos momentos assim que, né, nem compensa colocar.